No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, estamos de volta com o podcast Mineral. Eu sou o Disney de Paula e juntamente com minha colega Rafaela Padilha, toda semana trazemos um assunto interessante sobre o mundo da mineração em Mato Grosso e no mundo. Tudo bem, Rafaela? Tudo ótimo, Disney. Prazer estar aqui mais uma quarta-feira para falar sobre mineração. E hoje temos um convidado mais que especial, que é o Sérgio, geólogo formado pela UFPA, consultor de relações institucionais da Nexa. É um projeto que está sendo instalado ainda no Mato Grosso, o maior empreendimento mineral do estado de Mato Grosso e uma das maiores operações de zinco do mundo. Iniciado em 2019, o projeto Aripuanã é um marco na indústria do estado. Fique conosco e acompanhe essa entrevista. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações para não perder nenhum episódio. O podcast Mineral também está no Spotify. Siga as nossas redes sociais, se inscreva aí no @mineramt. Lembrando que, além das plataformas digitais, também estamos na Rádio Folha FM 104,9 de Peixoto de Azevedo, a capital do ouro. Um abraço a todos os peixotenses e toda essa região norte do estado. E o nosso horário na Folha FM é todo sábado das 7 às 8 da manhã. Contamos com o apoio da FECOMIN, que é a Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e também do Instituto Somos do Minério. E eu quero começar fazendo uma pergunta para o Sérgio sobre esse projeto. Explique para a gente sobre esse projeto Nexa Aripuanã, o maior projeto que está sendo instalado no Brasil hoje, e a gente tem muito para conversar nesse podcast, e um assunto interessante porque, além do projeto, a gente sabe que a mineração, no geral, ela tem um impacto na nossa vida, e isso também eu gostaria que você explicasse para a gente de que forma que ela impacta. Seja bem-vindo. Olá, Disney. Olá, Rafaela. Olá a todos que acompanham o podcast. É uma grande satisfação estar aqui participando nesse momento. Agradecer o convite. Eu acho que é importante para o estado do Mato Grosso, principalmente, divulgar o que é a mineração, né? O que a mineração faz. O estado do Mato Grosso tem um histórico de mineração de ouro, um histórico de mineração de calcário, e daqui a alguns anos a gente vai poder dizer que também temos um histórico de exploração de zinco, né? Em primeiro lugar, gostaria de falar o que é a Nexa, né? A Nexa é uma das maiores empresas que processam, que exploram, que tem minas de zinco no mundo, né? Nós fazemos parte do Grupo Votorantim e estamos há mais de 60 anos atuando no setor de mineração e metalurgia de zinco. Nós temos operações no Brasil, no Peru, escritórios em Luxemburgo e nos Estados Unidos. No Peru, eu vou destacar duas operações nossas. Uma que é a Cajamarquilla, que é uma operação nossa, não é mineração, lá é siderurgia. E ela é considerada uma das maiores operações de siderurgia do mundo, considerando o zinco, né, o metal zinco. E nós temos a mina de Cerro Lindo, que é hoje uma mina subterrânea também de polimetálicos, e é considerada também uma das maiores minas de zinco do mundo. Então nossos números são bem superlativos, vamos dizer assim. E no Brasil nós temos operações principalmente concentradas em Minas Gerais. Aí nós temos as nossas unidades de Juiz de Fora e Três Marias, que são a nossa siderurgia, né? São as siderúrgicas. E nós temos a nossa operação de Vazante. Vazante também é uma mina subterrânea. E Vazante é uma operação que foi iniciada em 1969, portanto, em 2023, ela comemora 54 anos de operação. Muito tempo. E isso é importante destacar porque isso demonstra que nós sabemos muito bem o que estamos fazendo, nós sabemos trabalhar com o zinco, e o grupo trabalha desde a exploração da mina, desde a extração da rocha, até a sua transformação em metal e em subprodutos. Então nós trabalhamos com toda a cadeia do zinco, e isso é um diferencial e comprova que nós temos experiência no que estamos fazendo. Sabemos o que fazer. As pessoas não têm muito conhecimento a respeito da mineração, né? Sim. Quando você fala em mineração, elas remetem imediatamente ao ouro, ao diamante, quem sabe, acho que se restringe aí. A gente está falando de zinco. Vamos trazer isso para as pessoas. O que o zinco,
No que é utilizado o zinco no dia a dia das pessoas? O zinco já faz parte da nossa vida há muito tempo, né? E talvez depois do que eu vou dizer aqui, as pessoas vão se atentar a isso. O principal uso do zinco hoje é na galvanização do aço e no uso como fertilizante agrícola. Então, com certeza, já faz parte da vida do matogrossense também. E nos últimos anos, ele ganhou destaque com o uso na medicina. E aí a gente pode destacar quem tem filhos. A gente estava comentando isso há pouco. Quem tem filho, por exemplo, vai observar lá que a sua pomadinha de uso para assadura tem o zinco. Hidróxido de zinco. A vitamina C já tem o zinco. Os complexos minerais de A a Z, esse Z é do zinco. Então, com certeza, o zinco está na nossa vida já há bastante tempo. E muito provavelmente, eu acho que eu não erro em dizer que o zinco da Votorantim já faz parte da vida do matogrossense já há bastante tempo. Agora, o senhor conhece muito de geologia, vai explicar para a gente como que esse minério ele é encontrado na natureza, de que forma? Bom, o zinco ele faz parte da composição de uma rocha, assim como outros elementos. Na nossa operação de Aripuanã, a gente chama que é uma operação de polimetálicos. Eu tenho outros metais envolvidos na composição química dessa rocha. Por exemplo, lá nós vamos produzir o concentrado de zinco, que é o nosso principal produto, mas vamos produzir também o concentrado de cobre e o concentrado de chumbo, que fazem parte da composição daquela rocha. Então, o nosso processo, ele inicia com a extração da rocha, do minério, de dentro da mina subterrânea, né? E tem todo o processo específico para a atividade de mina subterrânea, que vai desde a detonação, o transporte, a retirada desse minério, aí passa pelo britador, pela moagem, pela flotação, pelos filtros prensa para tirar a água desse processo, até que a gente chegue até os concentrados. Tá? Mas o zinco ele faz parte da composição da rocha, assim como tem o quartzo, né, a sílica, assim como tem ferro e diversos outros elementos. Ele faz parte da composição química da rocha que nós temos na região. E a escolha de Aripuanã? A empresa ela começou os estudos em 2019, é isso? Na região. E assim, porque o potencial de zinco, de produção de zinco é muito grande na cidade? Porque a escolha, porque assim, Aripuanã é longe, né? Fica mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá. Eu acho que não fomos nós que escolhemos Aripuanã, acho que é o inverso. Aripuanã que escolheu a Nexa. Por quê? Aí é importante, é legal a gente trazer esse termo para cá, que é um termo usual para mineração, que é a rigidez locacional. Né? Então o minério está onde ele está. Eu não posso simplesmente pegar essa mina e transferir para uma zona de praia e operar essa mina numa praia. O mais próximo de uma cidade. O mais próximo de uma cidade maior. Então tem a rigidez locacional. Então nós é que temos que nos adaptar, que nos adequar e construir a nossa estrutura aonde o minério está. Essa é a situação de Aripuanã. Então Aripuanã tem um histórico, aí acho que é legal contar um pouquinho dessa história. Aripuanã tem um histórico de operação de ouro, assim como vários outros municípios, né, várias outras cidades do estado do Mato Grosso. Então essa operação ela começou com as pesquisas há muitos anos atrás, aí a gente pode falar de décadas atrás. Naquele momento eram pesquisas incipientes, a gente precisava conhecer ainda a geologia, e nós fizemos coleta de amostra de solo, amostra de sedimento de corrente, começamos depois a fazer algumas sondagens mais profundas, e aí com o passar dos anos nós fomos enriquecendo o nosso conhecimento acerca da geologia da região. Aí tem um dado que é bem legal, que foi avaliado pelo IBRAM, que ele diz o seguinte: de cada 1000 projetos de pesquisa, apenas um tem possibilidade real de se tornar uma operação de mina. Nossa! Então é muito trabalho, é muito investimento, né? E muito tempo até que você defina de fato a seguir para uma operação de mina. Então eu acho que é muito mais adequado a gente dizer que é o inverso. A Aripuanã escolheu a Nexa para a gente se instalar. Em que fase está o projeto hoje? Hoje nós estamos na fase de início de operação. Começamos com a operação em julho de 2022, né? Então nós estamos na fase que nós chamamos de ramp-up, ou seja, ajustar a operação para que ocorra tudo bem, ajustar todos os equipamentos, ainda é necessário fazer essa movimentação e para colocar, vamos dizer a grosso modo, para colocar o carro para andar
dentro dos padrões que a gente precisa. Aí também é legal, nesse momento, Disney e Rafaela, contar um pouquinho dessa história do passado, né? Nós fizemos dessa fase de pesquisa geológica que nós fizemos, nós ficamos muito tempo trabalhando com essas pesquisas. Então, quando eu cheguei em Aripuanã, em 2016, havia ainda comentários da seguinte forma: esse projeto nunca vai acontecer, meu pai já falava desse projeto, meu avô já falava desse projeto, meu tio, fulano de tal, trabalhou nas pesquisas desse projeto, isso nunca vai acontecer. Então, no início, quando nós começamos a fazer essa mobilização, as tratativas com a comunidade, de fato, e aí a gente já estava naquele momento no processo de estudo de impacto ambiental, para o licenciamento, nós começamos a mudar esse cenário. Tinha um cenário de desconfiança, né? Um cenário de desconfiança, não da empresa, mas de fato isso do projeto acontecer. Isso iria acontecer. Até porque, como o tempo de estudo é muito grande, né? As pessoas falam, não vai acontecer. A gente está acostumado a ser imediatista, né? Isso. Todo mundo falou sempre disso e nunca aconteceu, então acho que não vai acontecer. E aí, com o passar do tempo, nós fomos mudando isso. Aí implantamos um escritório na cidade, as pessoas começaram a ver. Agora vai. Opa, peraí. Agora vai acontecer. Peraí. Aí os antigos, não, ainda não confio nele, ainda não dá para confiar. E aí a coisa foi mudando, fizemos o processo de licenciamento. E aí, de fato, em 2019, começamos a fase de implantação. Aí veio obra civil, né, que é o maior impacto que a gente causa no território, como qualquer grande projeto, né, de mineração, hidrelétrica, estrada, ferrovia. Aí você causa aquele impacto, ficamos de 2029 até... 2019 até o primeiro semestre de 2022, nessa fase de implantação, e em julho de 2022 nós mudamos a chave para a fase de operação. Aí, a partir desse momento, a gente tem um cenário futuro muito bom, né? Porque para o processo de licenciamento que nós fizemos, de acordo com o conhecimento que nós tínhamos naquele momento, para aquela área específica, nós temos uma operação calculada, estimada para 11 anos daqui para frente. E pode ir além, né? A tendência é que isso se postergue. A gente continua fazendo pesquisa, não só naquela mesma área, mas em outras áreas vizinhas, em outros direitos minerários vizinhos. Então, a tendência é que a gente aumente esse prazo com o futuro. Mas aí, de novo, novos investimentos, novas pesquisas, e aí a gente volta àquele comentário sobre o vazante. O vazante vai completar 54 anos. Tá, e os investimentos que foram feitos lá? Qual o montante investido? E vocês estão trabalhando hoje com quantos % da operação? Olha, para a implantação do projeto, o investimento foi da ordem de mais de 3 bilhões de reais, né, na fase de implantação. E aí entra toda a parte de infraestrutura, a parte operacional, a parte de mina. E hoje a gente já concluiu essa fase de implantação, de instalação, e hoje a gente ainda continua com o processo de contratação de pessoas, né? Nós não atingimos o nosso pico da demanda de contratação. E aí, oferta de emprego. Depois a gente vai fazer o gancho para esse cenário de convidar as pessoas a Vocês participar desse processo. Vocês estão trabalhando com quantos por cento? Olha, em termos de funcionários, nós temos hoje 600 funcionários diretos, né, funcionários Nexa, e temos hoje uma faixa de 1.500 indiretos. Esses diretos estão em Aripuanã? Os diretos e indiretos. Os indiretos moram em alojamentos e também são moradores de Aripuanã. Sim. Nas duas frentes, Nexa e terceiros, né? A gente ainda não alcançou o nosso pico de contratação. Eu acredito que a gente deve estar em torno de uns 70% ou 80% desse programado. Portanto, ainda temos muitas vagas. Muitas vagas. Né? Muitas vagas. E quais são essas vagas? vagas? E as vagas são qualificadas? Quer dizer, qualquer um pode ocupar essas vagas? Como é que funciona? Quando a gente fala que a gente tem uma determinada vaga, nós temos o perfil dessa vaga. Sim. Então, eu preciso que essa pessoa tenha um nível médio, ela tenha uma determinada qualificação, ela tenha determinados... Ela precisa ter carteira, um exemplo disso, precisa ter a carteira de motorista ou não, para a função que ele vai exercer, precisa ter passado pelos cursos de qualificação que nós fazemos lá. Então, nós chamamos de perfil da vaga. Se a pessoa se encaixa naquele perfil, não adianta eu ser, um exemplo, eu ser geólogo e querer trabalhar numa função que não é do geólogo. Isso não vai acontecer. Não é trabalhar por trabalhar, você tem que se encaixar no perfil da vaga. E no endereço que nós vamos divulgar no podcast, as pessoas podem entrar lá, ver as vagas que estão disponíveis e ver se ele se encaixa naquela vaga, se ele tem um perfil para aquela vaga.
Se ele tiver o perfil, ele manda o seu currículo com certeza. Então é interessante você que está ouvindo o nosso podcast aí, fique ligado, a gente vai colocar final. o link, vai colocar o link aqui para que você possa se candidatar a uma dessas vagas aí da Nexa. Agora, um projeto como esse é desafiador. Sim. E como é que foi todo esse processo aí para chegar na cidade? A gente sabe que é um projeto muito grande, ele acaba impactando a vida numa cidade como Aripuanã, que é uma cidade pequena ainda, né? Como é que foi esse impacto e como é que vocês estão trabalhando isso junto com a comunidade local? Bom, mais uma vez, né? Quando a gente chega para implantar um projeto desse porte, a Nexa tomou algumas medidas importantes, né? E a principal delas foi abrir um canal de diálogo, não só com a comunidade, não só com a gestão pública, mas também com os principais stakeholders do município. Aí eu estou falando do Ministério Público, setor de segurança, algumas associações locais que representam parte da comunidade. Então nós abrimos um diálogo direto, né? Conversar com essas pessoas, fazer contatos regulares para apresentar qual o status do projeto naquele momento, o que nós estamos fazendo naquele momento, o que vai acontecer em relação ao projeto naquele momento ou um pouco mais à frente. Então nós estabelecemos essa relação muito próxima com esses stakeholders. E eu acho que isso foi fundamental para que a gente pudesse manter uma boa relação com todos esses agentes, seja da comunidade, seja do poder público. Mas lembrando que impacto aconteceu, é um grande projeto. Né? Mas isso teve a sua fase. Começou em 2019, teve o seu pico e depois ele reduziu. É um grande projeto. Nesse período de construção, você traz uma mão de obra grande para o município e fica aquela população flutuante, né? E nesse período a empresa deu algum tipo de contrapartida social para o município? Sim, com certeza. Nessa fase de operação, a empresa fez investimentos da ordem de 50 milhões de reais. Né? Aí a gente classifica parte desses investimentos como investimentos voluntários. Né? Porque como a gente estava na fase de licença de instalação, eu tinha algumas contrapartidas obrigatórias relacionadas ao processo do licenciamento. Mas além disso, de acordo com o que foi alinhado, com o que foi discutido com o poder público, nós fizemos uma série de investimentos voluntários dessa ordem de 50 milhões. Aí eu posso destacar os principais. Da área de saúde, por exemplo, nós fizemos reforma e ampliação de 3 unidades básicas de saúde no município. Isso foi um investimento da ordem de quase 9 milhões de reais. As unidades básicas foram entregues para o município, estão um brinco, modernas, novas, prontas para atender a população. Assinamos agora em dezembro de 2022 um acordo com a prefeitura, um termo com a prefeitura, que nós vamos transferir 5 milhões de reais para serem utilizados na reforma do hospital. Já há uma programação da prefeita e aí cabe aqui a gente exaltar a ação da prefeita e do seu secretariado nesse sentido, de fazer obras no município, aproveitando esse recurso. Sim. Então, 5 milhões para a reforma do hospital. E fora todo o aporte que nós fizemos para a qualificação dos profissionais de saúde. E aí, nesse tema, a gente precisa, infelizmente, inserir Covid. Né? A partir de março de 2020, trouxe um impacto severo para todos e nós não fomos diferentes. Conseguimos fazer protocolos, conseguimos fazer acordos positivos para nós e para a comunidade e não precisamos parar a nossa operação. Apoiamos o município em todas as frentes relacionadas à Covid, então a gente considera que isso foi um case bem positivo para todos. Né? Teve impacto de movimentação, mas chegou o momento que esse impacto começa a ser reduzido. Voltando à questão dos investimentos, na infraestrutura, nós fizemos, por exemplo, uma reforma e ampliação do aeroporto municipal, da casa de 13 milhões e meio. Essencial para vocês operarem, né? Para todos. É essencial para todos. E o grande diferencial desse aeroporto é que nós temos o balizamento noturno, ou seja, pode acontecer voo 24 horas. Difícil, porque a maioria dos pequenos aeroportos só recebem voos durante o dia, né? Então, e Aripuanã está com um pouco mais de 1.000 quilômetros de Cuiabá. A dificuldade logística é muito grande. Então, o aeroporto é fundamental, né? Hoje, a gente considera que acho que essa semana está acontecendo uma vistoria da ANAC para avaliar a situação do aeroporto. E a gente espera que no futuro, após essa homologação, a Aripuanã entre no hub de voos regionais.
Que luxo. Nossa, que bacana. Por que não? Isso já é um impacto positivo da chegada da empresa. Hoje é muito difícil você fazer esse trecho. Só para fazer um gancho aqui, lá tem um potencial turístico de cachoeiras que é Aripuanã maravilhoso. Se tiver aeroporto que as pessoas possam acessar, porque o problema é ir de carro, né? Longe pra burro. Eu vou fazer inveja para quem não foi ainda. Eu já fui 4 vezes e pude presenciar de perto esse potencial turístico da cidade, que é fantástico. Aripuanã é uma das poucas cidades no Brasil que tem cachoeira em área urbana. Esse é um grande diferencial de Aripuanã. Tem outro diferencial que eu acho legal também de colocar. É um dos melhores pontos de observação de pássaros também do Brasil. Me falaram sobre isso. Tem um hotel, dizem, não lembro que eu sou Já me hospedei nesse hotel, Ritz Pantanal Hotel. E tá de frente pra cachoeira. Nossa, é maravilhoso. Um abraço, inclusive, pessoal lá do Ritz. Fazendo merchan. Não, são amigos meus, entendeu? Mas é bom, eles são diferenciados da região. Então, difícil é vaga lá. Se a gente colocar de fato Aripuanã nesse cenário, o contexto muda. Muda porque melhora para a população, porque vai ter mais facilidade de deslocamento e começa a trazer outros investimentos para a região, né? Então, no aeroporto, nós investimos aí cerca de 13 milhões e meio. 13 milhões e meio. O aeroporto está pronto, está moderno, bem estruturado. Fizemos um investimento da casa de quase 5 milhões na reforma da estação de tratamento de água, que era um problema histórico dentro da cidade. Chegava no verão, a gente tinha problema de abastecimento de água e a gente espera que agora isso seja resolvido. E um último comentário é relacionado à questão da segurança pública. Nós fizemos investimentos de mais de R$1 milhão. Primeiro, na reforma do quartel do batalhão da Polícia Militar, e em 2021 nós fizemos um aporte para a instalação do sistema de radiocomunicação digital para essa mesma regional noroeste da Polícia Militar. Ou seja, essa regional do comando, ela passa a se integrar a todo o restante do Estado. Olha o pulo, o upgrade que nós trouxemos. Da segurança pública também, né? E por último, um investimento da ordem de mais de R$300 mil na reforma da delegacia do município. E para o distrito? Porque a mina não fica na sede do município, fica no distrito, perto da Conselvan, né? A gente fica próximo da área urbana. Conselvan já fica a mais de 80 quilômetros. Fica distante. É mais distante. Então, próximo quanto? Qual que é a distância entre a mina e a área urbana do município? A área urbana, se você for fazer linha reta, não vai dar 6 quilômetros. É perto. É 25 porque você pega a estrada. Entendi. Né? Então, eu diria que faz parte da área de chácaras da cidade. Então, quando a gente fala de Conselvan, no processo de licenciamento ambiental, onde você tem a relação de mitigação do impacto, essa relação de mitigação, ela está diretamente relacionada com a zona de impacto que você vai ter com o município. E Conselvan está a 80 km de distância, então não tinha impacto direto. Ainda assim, nós entregamos para a Prefeitura o projeto executivo de uma nova unidade básica de saúde, para ela construir em Conselvan. Mas hoje, a gente tem, o nosso desafio hoje é fazer com que as pessoas de Conselvan participem mais desses processos seletivos, porque ela faz parte do município. A gente sabe. É um desafio que a gente tem hoje também. Lá tem um problema de logística muito grande. Eu ia falar sobre isso. Né? Nessa época fica impossível. A logística para vocês é fundamental. Então, além do aporte que a empresa está fazendo, qual está sendo o apoio do governo do estado, principalmente para garantir essa logística para retirada dessa produção? Quando nós idealizamos o projeto, a gente já sabia do cenário. Né? Sabia. Com certeza, né? E o modal, nós não fomos enganados. E o modal pensado naquele momento foi o rodo ferroviário, que é o que ainda funciona até hoje. Então a nossa estratégia é sair do projeto pela rodovia, com os caminhões, até Rondonópolis. Em Rondonópolis, nós transferimos esse concentrado para a ferrovia. O que é concentrado de zinco vai para as nossas unidades de Juiz de Fora e Vazante, Juiz de Fora e Três Marias, e o que vai de concentrado de cobre e de chumbo vai direto para o Porto de Santos, que é o que vai para a exportação. Nós não processamos chumbo e nem cobre, nós processamos o zinco. Perfeito. Então esse é o modal, né? E obviamente que investimento em logística é necessário. E aí a gente tem aqui que valorizar a atuação do governo do estado, né? O governo do estado fez agora,
terminou no final do ano uma ponte de 240 metros. Que fica próximo ali da cidade. A ponte do Rio Aripuanã, que liga a cidade até essa área urbana, incluindo o Conselvan e o nosso projeto. Terminou essa ponte de concreto. Antes era uma ponte de madeira, então a gente tinha que fazer, juntava anexa, juntava o Sindicato da Madeira, juntava a prefeitura, a comunidade em geral, e aportávamos recursos, equipamentos, pessoas para reformar essas pontes. Essa ponte principalmente. Sim, que é a maior ponte lá. Graças a Deus agora foi feita a ponte de concreto, então já mudou o cenário. Ainda precisa mudar, obviamente, porque a gente tem um trecho aí de cerca de 220 quilômetros entre Aripuanã e Castanheira. Que é a estrada de chão. Que é a estrada de chão, aí pega um trecho da MT-170, antiga BR-174, né, que agora o governo estadualizou, e depois a gente pega a partir da Tutilândia a MT-208 até Aripuanã. É chão. Olha a logística disso. Só para você ter uma ideia, nós chegamos a fazer uma conta saindo de Juína até o projeto e nós contamos 64 pontes de madeira. Olha o desafio que o governo do estado tem para garantir uma logística de uma empresa tão grande que está sendo instalada no estado. Então, assim, o governo do estado tem tomado essas ações, construiu a ponte, e segundo o que foi divulgado pelo governador, nesse trecho de Juruena até Castanheira, são 7 pacotes, desses 7 pacotes de serviços, 4 já foram licitados, e desses 4 pacotes essas empresas já estão atuando lá para já é um bom aceno. Com medidas mais imediatas. E agora nesse período da chuva, como é que vocês estão fazendo? A estrada tá boa? Não, eu ia falar isso. Eu vi esses dias um vídeo da estrada de Juína indo para Aripuanã que era, meu Deus, dava medo. Caminhão atolado, ônibus atolado. Nós estamos no momento mais crítico do período de chuvas agora. Né? Que, além da própria condição da estrada já ser complicada, os índices pluviométricos aqui parece que fizeram assim, vamos mandar toda a chuva. São Pedro resolveu abrir o aplicativo dele e falou assim, toda a chuva para Aripuanã, aquela região. Dizem que a água de março, né, o poeta falou, as águas de março fechando o verão. Gente, tá chovendo demais. Tá abrindo o verão. Tá abrindo, porque nunca choveu tanto em Mato Grosso. Verdade. O índice pluviométrico lá em região amazônica, né, chove muito mais do que aqui. Não tem dúvida, isso é um problema para nós, isso é uma situação. Mas eu acho que no futuro isso deve ser resolvido, pelo menos é o caminho que o governo do estado está dando. A gente tem uma porta aberta com o governo do estado através da Sinfra, conversamos rotineiramente com o secretário e às vezes com o próprio governador para tratar desse tema, é um tema que nos preocupa, mas já há esse direcionamento do governo em resolver essa E o bom de tudo isso é que não vai beneficiar só a Anexa, vai beneficiar toda uma região, vai ajudar no desenvolvimento de uma região toda. Olha só a importância de um projeto como esse, né? Exatamente. Que vai trazer benefícios para a sociedade mato-grossense no geral, principalmente quem mora naquela região. Aí você imagina, estrada pavimentada e aeroporto conectado. Vixe, aí vou passar todo final de semana eu vou para Aripuanã. É um cenário bastante promissor para o futuro. Com certeza. A gente não falou uma coisa que eu acho que é importante, que é a questão da forma de extração. Lá é mina subterrânea, né? Exato. Explica pra gente a diferença dessas operações entre mina subterrânea e céu aberto. Legal, é bacana você trazer isso. A gente tem alguns diferenciais no nosso projeto. Dentre eles, a questão de ser a peculiaridade de ser uma mina subterrânea, o que acontece? A gente escava os túneis, né? Vamos fazendo as detonações e vamos seguindo o caminho que a geologia nos mostrou. Onde é que está o minério e onde não tem minério, e a gente vai construindo as nossas estradas lá embaixo. Então, o fato de ser uma mina subterrânea remete a não ter um grande impacto visual. Exatamente. Porque a mina é para dentro. O que tem fora é a nossa estrutura administrativa, os nossos depósitos de rejeito e de estéreo. Né? Hoje a gente não tem barragem de rejeito. É interessante falar isso também. Não existe barragem de rejeito. Nós temos um rejeito seco que é armazenado em pilhas. Depois de um determinado momento, quando eu já exauri aquele trecho da mina subterrânea, esse material que ficou depositado, estéreo, rejeito, é feito uma massa com cimento, falando a grosso modo, e esse material retorna para aquela mina. Para fechar. Eu não vou ficar com queijo suíço. Eu vou recompor aquela estrutura da mina com esse material. Então, ele fica depositado aqui fora, num depósito, numa pilha, momentaneamente, depois, com o passar do tempo, ele retorna para dentro da mina. Dessa forma, não corremos nenhum risco de problemas ambientais, de barragem, estourar barragem. Não tem mais. Um outro diferencial desse projeto é que nós temos a recirculação de água. Quase toda a água que a gente consome é de recirculação.
Então a gente demanda muito pouco hoje de água de primeiro uso, vamos dizer assim, água nova. Então tudo que corre dentro da operação, ele volta para a operação. E dentro da própria mina, vai tirando a água de lá e vai circulando. E você vai recirculando. São 2 diferenciais assim, bem interessantes da nossa operação de mina subterrânea. E aí quando a gente fala de mina a céu aberto, aí eu acho que o povo de Mato Grosso já tem mais ou menos um conhecimento, né? Aí a gente fala da operação de calcário, que em sua maior parte é de mina a céu aberto, onde você tem uma área de mineração muito maior. Ouro. Você fala do ouro, você pode falar do cascalho, que usa para pavimentação, e você pode falar da areia para a construção civil. Todas essas são minas, basicamente minas a céu aberto. Então esses são os principais diferenciais em relação à mina subterrânea. Mas, mais uma vez, a mina é subterrânea por conta da geologia. Da rigidez locacional e por conta da geologia. O minério ele está lá, a gente vai atrás dele. E aí, nesse caso, para esse tipo de minério que é polimetálico, uma rocha polimetálica, a gente faz a mineração subterrânea. Quando ele fala em mina subterrânea, a gente se remete àqueles filmes americanos, né? Pelo menos de faroeste, que tinha aquelas minas com aquele carrinho de ferro, tipo um trenzinho. Exatamente. Agora a gente estão bem grandes. Eu, inclusive... Tem maquinário lá embaixo? Tem. Inclusive, eu tive... Nós precisamos conhecer esse local, né, o convite está feito, gente. Então, beleza. Eu tive conhecendo um projeto lá em Minas Gerais, inclusive usado muita tecnologia hoje nesse tipo de operação. Sim. E vocês hoje já usam essa tecnologia, por exemplo, máquina que vai lá, que é operada porque está fora da mina, por exemplo, remotamente. Já tem esse projeto ou já está em andamento? Como é que funciona isso? Hoje não temos isso em execução, mas a gente tem um diferencial da nossa mina também, que a nossa mina está caminhando para ser 100% conectada. Então eu consigo conectar, consigo falar por meio de internet ou alguma coisa assim, com o meu operador que está lá dentro, que está lá trabalhando lá no fundo da mina. Então a gente já consegue, a gente vai conectar com quem está fora da mina e assim, a conexão é como se eu estivesse aqui fora, todo mundo falando normalmente. Então esse será um diferencial ainda da nossa operação também, essa conectividade em todos os setores da nossa operação. Lembrando que a gente está a algumas centenas de metros de profundidade. Nós temos alguns quilômetros de estradas abertas dentro da rocha e algumas centenas de metros de profundidade. Para chegar ao sinal de internet é um desafio grande. É um desafio grande. E outra, vocês estão numa área de mata amazônica, região amazônica, né? Internet com qualidade para chegar lá só via satélite. Não é isso? Eu falo com propriedade. A internet já chega. Com uma qualidade boa? Fibra ótica, olha, fibra ótica lá. Eu morei numa cidade da região amazônica que passava fibra ótica pela cidade. E era péssima a conexão. Não, e eles falavam que era melhor ali da região, que era próxima à Alta Floresta, mas era ruim. Não, Aripuanã, eu fui ano passado. Na cidade eu tive dificuldade de conectar a internet. Hoje já está bem diferente. O cenário mudou, né? Com todo esse processo, né, acabou que outros setores, né, foram puxados, né, para se desenvolverem também. Rapaz, tem que levar a Nex para outras regiões do Mato Grosso. Assim a gente vai desenvolver o estado com mais rapidez. Mas olha, é bom você ter comentado isso. Nosso time de exploração mineral, ele não para. Está explorando, de repente, mais alguma coisa. No país todo. É verdade. Então, assim, sei lá, no futuro, talvez, de repente surge uma outra oportunidade, né? Mas eles continuam pesquisando. Eles fizeram aquelas pesquisas, determinaram uma cubagem de um depósito naquele momento, para aquela região, e continuam o trabalho deles. O Grupo Votorantim, além do zinco, quais são os minérios que o grupo... De repente nós temos potenciais para outros minérios dentro do estado do Mato Grosso? Sim. O carro-chefe nosso, falando especificamente de Aripuanã, é o zinco, o chumbo e o cobre, né? Que são trabalhados pela Nexa, que faz parte do Grupo Votorantim. Mas o Grupo Votorantim tem outras empresas que compõem o grupo. Um exemplo disso é a Companhia Brasileira de Alumínio, que atua com toda a cadeia de produção da bauxita. Perfeito. Bauxita é a rocha, então a gente tem mineração de bauxita, transformação de bauxita em alumina, que é o óxido de alumínio, e a transformação dessa alumina em metal, em lingote. E depois a transformação desse lingote em produto acabado. E aqui a gente tem no Mato Grosso também a Votorantim Cimentos, que opera com a produção de cimentos. Então, esse é o cenário do Grupo Votorantim. Qual que é o mercado que consome esse produto, no caso do zinco, cobre, produzido por vocês? São as indústrias que trabalham com brasileiro, aço, internacional? Né? Brasileiro, internacional. A indústria do aço e agora a indústria de medicina, né? A indústria médica também.
isso é uma commodity, né? Sim. Então é regulado, tem regulação para esse preço. Então, em alguns momentos, o mercado internacional se torna melhor e em outros momentos é o inverso. Né? Aí depende de dólar, depende do preço do metal. Então, a companhia tem essa condição de se ajustar a essa situação de mercado, de exportar mais ou exportar menos, dependendo da condição externa que tiver para aquela commodity. Eu tenho uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, que é recente no podcast 13, a gente trouxe aqui o presidente da Metamate. E ele fez uma referência à Nexa, que é sobre a mineração de ouro em Aripuanã. Antes da Nexa se instalar em Aripuanã, houve uma invasão de uma área com o subsolo que é da Nexa e, segundo ele, houve uma conversação com a Nexa e a Nexa cedeu para que fosse garimpado, montado uma cooperativa, e essa cooperativa hoje está em andamento, está funcionando, tudo legalizado. Sim. Como é que foi essa participação da Nexa, essa conversação com vocês para que liberasse essa área para os garimpeiros? E a mediação também da Metamate. A mediação e também da ANM, né? Houve uma ANM. Bom, aquela região, como é boa parte do estado do Mato Grosso, tem um histórico de operação de ouro, né? Sim. Quando nós chegamos, o histórico estava lá, já existia. Nós começamos o nosso processo de pesquisa e sempre existiu a atividade garimpeira naquela região. Em 2019, surgiu um boom de garimpo, né? A nova Serra Pelada, eu lembro dessa história. Então teve uma migração muito grande de garimpeiros para aquela região. E chegou realmente a ter um momento mais tenso, porque tinham muitos garimpeiros lá pressionando a empresa para que a empresa tomasse uma decisão. E aí isso se tornou um case muito interessante, muito positivo. Verdade. Qual foi a tomada de decisão da empresa? Eu não consigo falar com 2.000 garimpeiros. Impossível isso. Sim. Então, qual a sugestão? Que vocês se organizem em uma cooperativa e aí sim a gente passa a conversar com essa cooperativa que representa os garimpeiros. E aí se fundou, então, a Coopemiga. E nós sentamos com a Coopemiga, com a anuência da Agência Nacional de Mineração, que tem um setor de resolução de conflitos hoje, né? E com a interveniência da Metamate. E aí sim, nós fizemos um documento, um termo de compromisso assinado pelas partes, e esse documento está válido até hoje. Eles têm uma área delimitada para operar, estão operando, estão com seu licenciamento ambiental para o processo de ouro. No entanto, ainda nos preocupa porque a atividade irregular continua acontecendo em outras áreas. Sim. E aí isso nos remete a fazer o comentário de que nós primamos pelo direito minerário, como qualquer empresa pode fazer. Nós somos uma empresa de mineração. Com certeza, então, investimento muito grande. Nós fomos atrás do registro do direito minerário, alvará de pesquisa, depois portaria de lavre, etc., seguindo o rito do processo do direito minerário. Então, isso nos preocupa porque nós somos detentores disso. Nós não somos aventureiros, nós estamos lá há muito tempo, seguimos o rito, não estou dizendo que os garimpeiros são aventureiros, mas a gente entende que é preciso obedecer o direito minerário. É isso que nos preocupa um pouco. Mas em relação à cooperativa, a nossa relação tem sido bem tranquila, temos um documento vigente e eles continuam lá fazendo essa operação. É exatamente isso que é louvável, né? Vocês chegaram lá, a atividade já estava sendo feita de uma forma irregular. E essa chegada também impactou de uma forma positiva, que trouxe para a legalidade vários garimpeiros que trabalhavam na ilegalidade. Então, isso mostra um ponto que é exemplo para o Brasil, né? Com essa iniciativa da Nexa, né? Da Nexa, que inclusive temos hoje um projeto em Peixoto de Azevedo, mais ou menos com esse mesmo problema, que a empresa também poderia fazer esse tipo de ação e chegar num acordo. Nós consideramos que é um case super positivo. Muito positivo. Deu certo até aqui, tem dado certo. E eu acho que foi a melhor forma que se encontrou. Você tem noção de quantos garimpeiros são cooperados nessa? Eu acho que em torno de 2.000. 2.000, eu tive essa informação também, em torno de 2.000 cooperados. E os que trabalham de maneira ilegal, as pessoas que fazem extração ilegal, o impacto ambiental que eles causam, a Nexa é responsabilizada por ser detentora do subsolo ou não? Na verdade, o que nós costumamos fazer por exemplo, informar a ANM sobre isso. Já que nós somos detentores do direito minerário, nós temos a obrigação de informar. ANM, está acontecendo atividade garimpeira ilegal nessa área de direito minerário. Isso é obrigação nossa, porque somos detentores. E isso a gente faz para a ANM.
E as medidas são tomadas pelo governo federal, são tomadas pela INM. Entendi. E vamos falar agora sobre a questão de arrecadação. Vocês são cooperação desde julho do ano passado, então vocês não têm números do Cefem que vai trazer. Ainda não. Mas assim, o ano passado a gente notou uma diferença em relação ao Cefem. Sempre, Mato Grosso tem o histórico do ouro, o ouro sempre dominou, né? Os municípios que mais arrecadavam Cefem são municípios de extração do ouro. O ano passado, por uma série de fatores, pandemia e tudo mais, o calcário ele tomou a frente. Nogres foi o município com a maior arrecadação do Cefem e os outros 4 municípios são municípios do ouro, né? Assim, com a implantação da Nexa, com a atividade da Nexa, isso deve mudar também. O Zinco deve tomar a frente entre os municípios que mais arrecadam Cefem no estado de Mato Grosso, né? Tem uma perspectiva disso? Oi, desculpa. Só é importante a gente falar para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que Cefem é um imposto, né, a compensação financeira por exploração de recursos minerais. É importante colocar isso. Ou as pessoas seja, entendam. Toda empresa mineral tem uma compensação com o Estado, município e União também. Paga imposto que vai ser revestido para você em saúde, educação e outras coisas mais. Ainda que você não saiba para onde vai essa arrecadação, porque esse Cefem ele é misterioso. Mas apesar dela ter destinação específica, né? Ela tem destinação específica. Não tem fiscalização, aí acaba sendo complicado. A gente tem buscado mostrar para as pessoas, falar para as pessoas que a mineração ela paga imposto que é revestido em algum benefício para a sociedade. Aí você traz uma informação bem interessante que dá um gancho para mim aqui. Eu trouxe alguns números aqui para a gente separar, né? A etapa de implantação do projeto. Aí a gente tem um aporte de recurso muito grande para o município e para o estado. Só para vocês terem uma ideia, de 19 a 22, a prefeitura de Aripuanã arrecadou mais de 73 milhões de reais só de ISS. E o governo do estado mais de 18 milhões de reais só de diferencial de alíquota do ICMS. É um recurso que a prefeitura nunca viu, um montante em curto prazo. 70 milhões de reais. 73 milhões de reais. E aqui abre o gancho para a gente falar na cadeia de fornecimento. Isso aqui é um dado que é da Nexa. É o que foi recolhido pela Nexa e pelas suas empresas que atendiam diretamente aquela etapa de implantação. Mas quando a gente fala de cadeia, esse número se eleva. Por quê? Com o consumo que o meu pessoal passou a ter, a folha de pagamento é feita em Aripuanã. As pessoas consomem em Aripuanã. E é um dinheiro que roda em Aripuanã. De outros serviços. Não dá para sair de lá e ir para o grande centro, né? Você não é próximo a Cuiabá. Não é só o serviço direto para a Nexa, mas é aquele indireto que gira. É o mercado, é a farmácia, é o posto de combustível, né? É o hotel. Quando você tem aqui próximo a Cuiabá, é Poconé. A pessoa pode sair de lá e fazer compra no mercado de Cuiabá. Tem toda essa opção. Pode morar em Cuiabá. Lá não. Lá tudo que a pessoa ganha, ela tem que gastar dentro do município. Então o dinheiro gira no município e você começa a demandar os serviços do município. Aquilo que a gente estava falando há pouco também. Uma academia, um personal, um serviço qualquer. Então, e tem um outro aspecto aqui que é importante também, que quando nós chegamos, nós atuamos muito no desenvolvimento de fornecedores locais. Né? Algumas empresas que são grandes empresas que têm expertise na implantação de grandes projetos, foram para lá, abriram seu CNPJ lá e depois saíram. Então, quando a gente pega um fornecedor local, a gente desenvolve esse fornecedor, investe nele, enquadra eles nos nossos conceitos de segurança, saúde e segurança, os protocolos que nós temos dentro da companhia, e hoje a gente tem uma série de fornecedores locais que cresceram junto com a Nexa. Então, isso tudo está dentro do que nós chamamos de cadeia de fornecimento. Então, esse número que foi apresentado aqui, com certeza, é muito maior do que isso, porque foi gerado toda essa rede de serviços por conta da nossa implantação. Aí, terminamos a fase de implantação, aí a gente passa para o cenário de operação. Aí, o principal imposto, não o único, mas o principal é a Cefem. A gente continua com um pouco de recolhimento de ISS, porque tem alguns serviços para serem feitos, mas o principal passa a ser a Cefem. Nós ainda não temos esses números. Talvez no final do ano a gente consiga essa contabilidade, né, do que foi a produção em 2022. Mas o diferencial é que a Cefem ela vai ser um imposto para 11 anos, como eu falei no início. 11 anos é o que a gente está prevendo para essa etapa do licenciamento. Então são 11 anos recebendo Cefem. E aí a gente, de novo, precisa valorizar a gestão pública porque está fazendo bom uso desse recurso. A prefeitura está fazendo investimento na cidade, está fazendo, por exemplo, uma nova estação de tratamento,
fez um recapeamento asfáltico, está fazendo drenagem pluvial, está fazendo uma série de... E a prefeita está convidada para vir no nosso podcast, para falar Celuir? desses benefícios. E com relação ao governo do estado, vocês tiveram algum tipo de incentivo fiscal para a implantação dessa planta lá em Aripuanã? E em relação ao governo do estado, o que nós temos é uma proximidade com o governo, nós temos portas abertas com o governo para sentar e discutir as demandas. Com o Marcelo Padeiro, né, que é o secretário de Infraestrutura. Exatamente. Aí a gente senta para falar de logística, a gente senta para falar sobre TFRM, a gente senta para falar sobre os diversos assuntos que estão relacionados à nossa operação. Nós temos hoje portas abertas junto ao governo do estado, agradecer inclusive ao governador por isso, e a gente pode sentar e é minerador também, né? Exatamente. Conhece um pouco do... Mas o governador, no ano passado, final apesar de ter passado, portas abertas, o governo foi lá e criou a taxação. Eu queria que você falasse sobre isso. Deu uma mordidinha. Olha, a TFRM, ela já existe, né, nos outros estados. Mas Mato Grosso foi a maior taxa do Brasil. Que tem a operação de mineração, inclusive em Minas Gerais, onde nós temos as nossas operações também. A grande questão relacionada ao Mato Grosso é que, segundo dados do IBRAM, a taxa que foi estabelecida, que vai ser cobrada a partir de abril, ela é 40 vezes maior do que a que era a maior anteriormente, que era Tocantins. Então isso passa a trazer um impacto muito grande para nós. Ela é 1000 vezes maior do que a taxa cobrada no Pará, onde vocês têm plantação. Você imagina o impacto que isso traz para a nossa operação. Isso não era pré-acordado, né? Vocês não vieram para cá sabendo que existiria. Pois não, mas como é uma taxa que já se cobra em outros estados, até se imaginava que um dia isso poderia realmente acontecer. A gente já faz isso em Minas Gerais. A gente já paga essa taxa em Minas Gerais. Mas não desse tamanho. Não desse tamanho. Essa é a grande questão. Né? Então, mais uma vez, temos portas abertas com o governo. O governador já nos recebeu para tratar desse assunto. A gente ainda vai retornar com ele para tratar novamente sobre isso. E o caminho que a gente busca é trazer isso para um patamar menos severo. Né? Um patamar mais próximo do que é em outros estados e que já existe há muito tempo atrás. Mas o destaque aqui é que já há essa porta aberta com o governador, já nos recebeu e vai nos receber em outro momento para a gente tratar sobre esse tema de TFRM. Mas ele também deixou, isso é importante falar, o projeto flexível, né? Sim. Não é uma taxa que vai ser esse valor e pronto, não. É um período experimental de 1 ano que pode ser revisto. Sim. E isso é interessante, né? Assim, ele vendo que grandes empresas vão ser impactadas, ele pode reduzir esses valores, eu acredito. Pode impactar outros projetos aqui, né? Porque, como a gente falou aqui, você vai implantar um projeto, você tem todo um estudo de custos daquilo. E uma taxa como essa não estava... Exatamente. Por mais que vocês imaginavam que uma hora ia chegar, não estava na planilha da Nexa. O indexador é muito alto. Nem com esse valor, né? Nem com esse valor. Aí fica difícil. Aí é um impacto realmente... Mas nós acreditamos que ele vai rever esse valor. O presidente da Metamate esteve aqui em alguns programas atrás e falou que ele acredita que isso possa ser flexibilizado se as empresas apresentarem esse impacto, né? Que tem que partir das empresas. Você viu que o Sérgio falou que viu o podcast. Significa que a gente tem audiência na Nexa, hein? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Claro que tem audiência. Muito bom, muito bom. E esse podcast aqui vai bombar. Tenho certeza disso. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que a gente estava falando sobre a questão de processo de implantação e tudo. Essa mão de obra que vem para a construção, ela é reaproveitada quando a empresa começa a produzir ou não? Porque assim, essa mão de obra, eu sempre falo isso, que essa mão de obra flutuante ela é muito onerosa para o município, né? Alguns vêm com a família, estudam meia parte do ano, alguns vão embora, outros não. E como é que fica? Vocês estão trazendo essa mão de obra de onde? Aí a gente precisa dividir em dois cenários, né? A fase de implantação, a gente precisa de pessoas que têm experiência em implantação. Construção civil. Em obra civil, construção, né? Então, essa migração que aconteceu foi de pessoas relacionadas a esse processo de implantação. Naturalmente, algumas pessoas desse processo se destacam. E, de repente, têm alguma experiência já na operação, acaba que continuam, depois da fase de operação, de implantação, continuam trabalhando conosco, né? Mas desde que nós começamos o processo de implantação do projeto, nós já iniciamos as nossas tratativas. Aí vale aqui ressaltar a parceria da Fiente. Fiente foi um parceiro desde o início. E junto com a Fiente fomos até o Senai. Nós temos um histórico, o grupo tem um histórico de parceria com o Senai.
Nós temos unidades do Senai em vários cantos onde nós temos operação. E nós construímos isso, foi um investimento aí da ordem para a qualificação de pessoas, da ordem de 13 milhões de reais. Chamamos o Senai, fizemos um documento, assinamos um documento com o Senai, envolvemos a prefeitura. Havia uma escola em Aripuanã que estava abandonada, uma escola de ensino médio, e havia um risco de desabamento. Tinha uma condição específica para aquela escola. E aí a gente viu, poxa, vamos investir nessa escola? Aí botamos o recurso junto com o Senai, reformamos a escola. Se você for lá hoje e ver a escola, você vai dizer, nossa, que maravilha. Mudou da água água escola pro vinho. moderna. Tudo que tem de moderno hoje para o Senai está nessa nossa escola. Ela é usada para a qualificação da mão de obra. Para a qualificação da mão de obra. E aí, naquele momento, nós começamos a direcionar essa qualificação para a nossa demanda. Né? Nós que construímos o cenário. Então, começamos a preparar. E aí é legal a gente fazer um comentário que é o seguinte. Quando nós chegamos lá, o histórico da ocupação da mão de obra era atividade madeireira, pecuária, agricultura e comércio. E aí, de repente, chega a mineração. Mas o que a mineração faz? O que é isso? Então, no início, nós tivemos dificuldade para que as pessoas pudessem participar dos processos. Eles tinham um pouco, eu não sei, eu vou lá ver. Aí ia no início, depois sumia. Hoje, você tem fila de espera, você tem concorrência para as pessoas participarem do processo. Então, quando nós começamos... Os moradores locais. Moradores locais. Quando nós começamos... São 22 mil habitantes, Aripuanã. São 22 mil, mais ou menos. Quando nós começamos o processo, aí nós abrimos as turmas específicas para a nossa atividade. E as pessoas aos poucos foram se enquadrando, todo mundo pode participar do processo seletivo, não tem questões relacionadas, não tem impedimento nenhum para outras pessoas, qualquer um pode participar. Lembrando que é padrão Senai. A formação que nós fazemos, ela é direcionada para nós, mas as pessoas que se formam, elas podem trabalhar em qualquer outra mineração no Brasil todo. É padrão Senai de formação. Olha só. E aí nós fizemos isso e ano passado começamos cursos técnicos, inclusive, para essas pessoas. Então hoje, cada vez mais, nós temos mais pessoas e um destaque. Temos mais mulheres participando do programa, que isso também é um desafio para nós. Nós temos hoje um percentual aí de 30% de mulheres no nosso quadro. Deve ser a mineração que mais emprega mulheres nesse estado, Mato Grosso, é uma das que mais emprega mulheres. Mato Grosso certamente é. Com certeza. Mais e é um emprega. desafio ainda aumentar. Nós temos uma meta do grupo de chegar até 2030 com 30% de mulheres no quadro e que das funções de liderança, 30% destas sejam ocupadas por mulheres. É um desafio. Muito grande. A gente tinha estabelecido uma meta maior achando que seria mais tranquilo, mas não foi. Até porque mulher não procura muito essa atividade, né? Tem outras situações. Por falta de conhecimento também, falta de conhecimento. Né? Então, agora acho que é o momento ideal para a gente jogar aquele link aqui embaixo para que as pessoas possam se inscrever para as vagas oferecidas pela Nexa. Vamos falar quais são as vagas. Porque assim, só o para link entender, já está embaixo. Já está embaixo. Já está na descrição. Só para eu entender. Lá tem engenheiro de minas, lá tem geólogos, tem mão de obra superior que trabalha ali. Mas a maioria dessas veio de outros estados, é isso? Isso, mas a gente já tem... Bom, hoje a tendência é a gente já começar a ter gente local, porque a UFMT tem o curso de geologia e tem o curso de engenharia de minas. Então essas pessoas já têm possibilidade de se inserirem nesse contexto. Mas nós temos diversas outras áreas: geologia, engenharia de minas, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, meio ambiente. E aí você tem, para essas áreas, você tem o gerente de área, você tem os coordenadores, você tem os supervisores e você tem o restante da mão de obra. Então você tem, para algumas dessas funções, nessa cadeia, nós precisamos de pessoas experientes. Mas o nosso desafio para o futuro é fazer com que essas pessoas que entraram ainda aqui na função operacional, elas subam de carreira. Cresçam dentro da empresa. E no futuro, elas possam se tornar gerentes de operação dentro da nossa unidade. Esse é o grande desafio para a gente, para o futuro, em termos de mão de obra. Mas fato é que nós fizemos essa parceria, quase 3 milhões de reais de investimento na obra da escola. Nós, inclusive, levamos um simulador para lá. Olha que coisa interessante. Um simulador de operação de minas subterrâneas. É fantástico isso. Não tem em qualquer lugar. Um dos poucos do Brasil nós levamos para lá para treinar essa mão de obra. E é um case de sucesso isso. E continua sendo, porque a gente continua qualificando, continuamos com o desafio de mão de obra, né? Nós temos muitas pessoas de fora que são os especialistas, né? Que nós trouxemos inclusive de outras unidades nossas. Mas a tendência é essa, que a gente vá formando as pessoas e elas consigam progredir na sua carreira. Inclusive temos mulheres que foram
qualificadas por nós e hoje estão operando os equipamentos lá dentro da mina. Hoje, a maioria dessas plantas de grandes indústrias que vêm para Mato Grosso, eles acabam trazendo pessoas de outros estados para esses cargos qualificados, mas assim, até para operacionalizar ali, nordestinos, né? Tem uma quantidade muito grande de pessoas, principalmente para frigoríficos e tudo. Vocês têm tem trazido pessoas dessa região do Brasil para trabalhar lá em Aripuanã? Olha, durante a fase de implantação, nós estabelecemos um programa que foi chamado Programa de Apoio ao Migrante. Então, nesse programa nós tínhamos uma instalação física na rodoviária e outra num espaço dentro da cidade. E a gente fazia abordagem às pessoas que chegavam de ônibus para entrevistá-las, sabe? Olha, você veio atrás de algo, o que você veio fazer aqui? Você veio procurando emprego na Nexa? Qual é a sua qualificação? E a gente fazia uma entrevista. Nada, assim, uma entrevista tranquila, conversava com as pessoas. E dependendo da resposta dessas pessoas, a gente direcionava para o Senai. Né? Oh, meu Deus, esqueci o nome agora. De emprego. Cine. Esqueci agora. Sim. Encaminhava para o Cine. O Cine já tinha a relação das vagas. E aí essas pessoas poderiam se encaixar nessas vagas. Então isso funcionou durante a fase de operação. Mas, por incrível que pareça, os números são muito pequenos. O número máximo que nós chegamos em um ano, eu não lembro qual foi o ano, foi de 72 pessoas que migraram para lá buscando emprego. Na verdade, todo mundo fica... Porque eu acho que é questão do isolamento, a distância, o custo para se chegar a Aripuanã, ele é muito alto. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, nós realmente não fazemos distinção, né, de quem chega. Se a pessoa tiver qualificação para o trabalho e ela estiver apta a se enquadrar naquele perfil daquela vaga, ele pode participar sem problema algum. Agora, também é bom a gente falar que algumas coisas lá em Aripuanã mudaram com a chegada da Nexa. E eu vi na internet, um cidadão postou lá, disse que um sanduíche custa R$50. Isso é verdade ou é mito? Eu acho que é mito, porque eu como sanduíche lá e pago R$25. Ai, ele está comendo dois sanduíches. Está comendo dois, é verdade. Não, eu acho interessante isso, essa transformação social que gera... Eu tenho muitos amigos de Aripuanã. E eu tenho uma amiga que ela é da Conselvan, veio para Cuiabá, se formou aqui, fez educação física e virou personal trainer. E ela faz aquele bioestimulador, aquela academia de 20 minutos que você coloca um monte de equipamento no corpo e tal. Ela ficou falando, como que eu vou voltar para Aripuanã para oferecer um serviço desse? Patrícia pode voltar. Que agora tem cliente. Ela tá enganada. Eu acho melhor ela repensar isso. E vai ganhar muito mais. Melhor ela repensar. Não, mas assim, há alguns anos não tinha, de fato. O que o personal trainer vai fazer numa cidade tão pequena, né? E assim, com a população, o núcleo urbano muito pequeno, porque lá tem a Gleba Morena, tem a Conselvan, que é grande, que eu acho que é o maior distrito. Sim. Então, não tinha toda essa demanda. A realidade daquele momento era assim mesmo, mas eu sugiro ela dar uma volta lá em Aripuanã. A gente tá encaminhando já para... Se o sanduíche custa R$50, uma aula dessa custa, deve não. ser... Eu tô achando que ele comeu um sanduíche e tomou 4 raios. O Sérgio já desmistificou isso aí, não acontece. Não é isso não. Sérgio, agora a gente está encaminhando já para a parte final do podcast. Eu gostaria de saber, nessa parte de turismo, a Nexa é uma empresa muito grande, poderia ajudar bastante a divulgar o turismo de Aripuanã, que é coisa fantástica. Vocês têm feito algum projeto nesse sentido? Boa pergunta. Aí cabe nesse momento falar um pouquinho sobre o trabalho da gestão social, né, do time de gestão social. Quando eu falei daquele investimento de 50 milhões em ações voluntárias, muito desse investimento é da área social. E hoje, especificamente sobre esse tema, o time de gestão social está desenvolvendo um trabalho junto à Secretaria de Turismo para desenvolver o turismo de Aripuanã. Olha que bacana. Estamos trabalhando com a gestão social. E a gestão social tem uma série de outras frentes. A gente continua hoje com apoio à gestão pública, que é qualificação para o setor público, desenvolvimento de empreendedores locais, desenvolvimento de fornecedores locais, projetos na área de educação, de saúde, por aí vai. A gestão social tem um trabalho fantástico desenvolvido no território. Mas especificamente sobre o turismo, a gente já está desenvolvendo agora uma parceria com a Secretaria para alavancar o turismo em Aripuanã. Eu espero que com isso o sanduíche não suba para R$50. Não, eu fico feliz em ouvir isso, porque geralmente, como a contrapartida social é obrigatória no período de construção,
as empresas, assim, acabou aquela obrigatoriedade, acabou o compromisso social com o município, né? Aí as taxas são outras. E vocês continuam investindo e, assim, é muito importante essa integração, porque o Aripuanã é muito longe. Muito longe. Eu acho que a gente já falou isso umas 4 vezes. Mas é longe. Muito longe. Não, mas é muito longe. O acesso é ruim, tem um pedaço de estrada de chão. É longe. Isso depende do ângulo. Se você vai de avião, se você tá de cima... Eu acho Cuiabá longe. Depende do ponto que você está. Percepção. Mas, você trouxe um comentário bem interessante que é pra gente fechar. Nós somos um agente colaborativo para o desenvolvimento daquela região em todas as nossas etapas. Na etapa de implantação, a gente tinha as obrigações ligadas ao licenciamento, mas agora que estamos operando, isso só reduziu. Reduziu porque é natural e é assim mesmo. Mas a gente continua com o universo de ações, de programas, de parcerias com a gestão pública para desenvolver cada vez mais aquela região. E esse é o nosso objetivo, implantar uma mineração que muda com o futuro, que inclusive esse é o nosso propósito. Olha que bacana. Que maravilha. Tem impactos, a gente não pode deixar de falar isso, porque toda e qualquer atividade, né, gera impacto, mas assim, a empresa ela trabalha para dirimir isso, né, para tornar isso... Tem uma outra situação. Nós somos a comunidade também. Sim. Então o que a gente Você está mora fazendo... lá em Aripuanã? Não, tem um time nosso que trabalha que nós chamamos de fly in, fly out. A gente trabalha 3 semanas lá e 1 semana você vai em casa. Tem um grupo de pessoas que é assim, técnico, em casa... Né? E no meu caso, em Belém. Em Belém. É vizinho. Para você ir para Belém, qual que é a sua logística? É só para explicar para as pessoas que não conhecem. Aí, Cuiabá, e daqui você pega um voo que pode ser Brasília, Belém, São Paulo, Belém, BH, Belém. Mas isso pra gente é tranquilo. Aripuanã, Cuiabá, Brasília ou São Paulo ou outra cidade para poder chegar em Belém. Só não dá para ligar para casa e dizer assim, compra um pãozinho quente que eu vou chegar daqui a pouco. Aí não dá. E o pior é que é perto, né? Se tivesse um voo direto seria 1 hora ou 2 de viagem. Exato. Olha só. Mas o que você faz no futuro? Quem sabe no futuro, com aeroporto novo, com a estrutura nova. Vamos entrar nessa parte da regionalidade aí. Ele é do Pará. E a gente falou assim, mas você tem um sotaque diferente, né? Mas o paraense tem isso do português, né? Que colonizou o Brasil. A panela de pressão, né? Puxa o S. É isso aí. É bem característico. E ficou fácil de você fazer essa adaptação no estado de Mato Grosso também, do seu estado para cá? Não tenho dúvida. Eu acho que um dos aspectos mais importantes para isso acontecer é a culinária. Né? E a culinária aqui é fantástica. Não podia terminar melhor esse podcast falando de comida. É fantástica. Aqui vocês fazem peixe, assim como a gente faz lá. São peixes diferentes, mas aqui se come muito bem. Então, eu acho que isso ajudou a minha resposta. É o diferencial. Isso ajudou a ambientação dele aqui. Isso ajudou. Vou confessar que foi verdade. Isso ajudou bastante eu sou suspeita, porque eu sou cuiabana. Como peixe com força, como diz o cuiabano. Comeria 3 vezes na semana, se possível. Eu adoro peixe. Comeu cabeça de pacu. Não vai mais embora. Cuidado, viu? Pronto. Lá eles falam que se você beber água de Aripuanã, você fica. Também tem esse ditado. Tem esse ditado, né? E se tomar banho na cachoeira também, dormir naquele hotel e abrir aquela janela. É uma maravilha. Eu quero ver não voltar, né? Certeza. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Um assunto muito interessante, bate-papo muito gostoso. Pena que o tempo passa rápido quando o bate-papo é bom, né? Mas a gente vai deixar o espaço aberto para que você volte outras vezes aqui no nosso podcast. Está aberto para você, para a Nexa, apresentar aí esse projeto, falar das coisas boas que estão sendo desenvolvidas no estado de Mato Grosso. Com certeza, eu que agradeço o convite. E toda vez que fizerem um novo convite, alguém da Nexa estará aqui para conversar com vocês. Parabéns pelo podcast, eu já tinha dito isso para vocês. É um diferencial aqui no estado do Mato Grosso. Mato Grosso vai despontar agora em termos de mineração, com todo o cenário que já existe, e a tendência é que ele comece a aparecer no cenário nacional e internacional, e vocês são um veículo extremamente importante para garantir que isso aconteça, principalmente para os moradores do Mato Grosso, conhecer um pouquinho do que é a mineração, entender o que é a mineração e a importância que a mineração tem para as nossas vidas. Obrigado mais uma vez.
Eu fico feliz com a sua presença, porque é a primeira vez que nós diversificamos. A gente ficou muito no ouro, A né? gente fala muito do ouro, porque é a principal atividade no estado de Mato Grosso, aqui mais em números, né? Eu falo em números, não de arrecadação, mas em número de minas mesmo, são muitas. E assim, e o ouro, ele tem muito estigma em cima dele, né? Então a gente faz questão de mostrar que é uma atividade que é lícita, o garimpeiro está na Constituição. A gente faz questão de mostrar isso para as pessoas, que a atividade ilegal, ela é extração ilegal, ela não é garimpo. Que garimpo é uma atividade lícita, que existem licenças, e a gente está aqui para esclarecer isso. E agora a gente abriu mais o leque, a gente está aqui para mostrar que a mineração não é só ouro. E começamos com um grande exemplo, que é essa grande mina de zinco que está mudando a cara do noroeste do estado. Obrigada, eu adorei essa entrevista de hoje. Então, conversamos com Sérgio Oliveira, geólogo, consultor de relações institucionais da Nexa. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou o nosso podcast até agora. E lembrando que estamos nas redes sociais e também no Spotify e na Rádio Folha FM de Peixoto de Azevedo. Temos o apoio da FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e do Instituto Somos do Minério. Muito obrigado mais uma vez e a gente volta na próxima semana com mais um podcast mineral, porque a gente ama falar sobre mineração.